Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, porque o que eu tomo de bronca, fala, Renato, você lançou aquele episódio e eu não assisti, 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre o futuro do esporte, a base, a formação, com um atleta que vivenciou isso na base. Ele passou pelo São Paulo, Avaí, Portuguesa, Juventus da Moca. Tô falando dele, Thiago Barcelos. Muito obrigado pela presença, Thiago. Eu que agradeço, Renato. Um prazer, uma satisfação aqui estar no seu podcast, premiado, né? Muito legal. Vamos contribuir aí para o esporte. Tiagão foi um dos que votou aqui e a gente levou esse troféu por 4 votos. Foi apertado, ganhamos de alguns canais ali do futebol, que não foi fácil. Muito obrigado por seu voto e em gratidão eu subi todos os episódios desse ano pro Spotify. Então corre lá no Spotify que vão ter todas as entrevistas até dezembro. Vou subir mais de 150 entrevistas. E antes de a gente entrar nesse papo, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, com mais de 400 materiais no catálogo. Tenho certeza que tem um material que você está precisando. Sobrasa, que trabalha a prevenção aquática. Todos os dados no site da Sobrasa, acessa sobrasa.org, preencha até um cadastro e receba um kit gratuito para você ser voluntário Sobrasa e levar ações para a sua região. Plataforma Educar não tem desculpa agora para você não estudar. Você estuda aí no conforto da sua casa, são mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. E se você quiser levar os cursos para a sua região, a gente leva o profissional que você quiser. Acesse a plataforma educar.net e tem acesso a todos os cursos com certificado. O aplicativo da Swingtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome? Você manda o treino para o seu aluno executa, aparece a metragem que ele executou, ele vai compartilhar nas redes sociais e vai com o seu logo, com o seu nome, para você atrair novos alunos. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com metade do preço do concorrente. E a gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, leva profissionais capacitados, salva-vidas, porteiro, recepcionista. Entre em contato no 11 982 71 5497. Mas vamos deixar de papo, Tiagão, vamos que interessa. Olhando para o Brasil atual, o que você vê de diferente na formação dos atletas de base hoje, comparado para sua época? Essa foi a É, pergunta. então, peraí que eu acho que eu copiei 2 vezes a mesma entrevista. Eu já errei aqui. Deixa eu pegar, vou ter que pegar no WhatsApp que eu te mandei. Tô com o mesmo. Fez um copia e cola aí da mesma. É, mas esse aqui, como você entrou no futebol brasileiro? Eu acho que eu fiz invertindo a Aham. entrevista. Inverti. Então, Tiagão, vamos pro que interessa. Me conta pro nosso público, como você entrou no futebol, de onde veio sua paixão, o que te motivou a seguir na carreira e quais foram as primeiras lembranças como jogador? Renato, desde que eu me conheço por gente, eu quis ser jogador de futebol. Então eu comecei no futsal com 4 anos, já com 7, 8 eu já me federei, comecei a jogar competições de futsal federado. eh, E nessa fase ainda você sonha em ser um jogador de futebol, mas você ainda não tem muita noção do que é, né? E futebol ainda é muita brincadeira. E que bom que é assim com criança, né? Você não especializa tão cedo, então fica uma coisa lúdica e ao mesmo tempo o sonho permanece ali. Muito bem, eu sou sócio de um clube até hoje, que é o desde que eu sou criança, eh, e eu estava jogando um campeonato pelo clube, totalmente recreativo. Só que foi a Escolinha de São Paulo participou nesse ano, foi convidado pelo clube para participar desse Interclubes. E nessa fase, nessa época eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 9 anos, e quem comandava a Escolinha de São Paulo era um ex-jogador, né? O Terto. O Terto e o Roberto Dias eram os dois técnicos desse time da Escolinha. E eles me viram jogar. Só que eu já jogava futsal, né? Já estava um pouquinho mais acima do nível dos outros jogadores ali do clube, então eu me destaquei. E ele falou, chamou meu pai, me convidou. Ó, se não quer, vou tentar te colocar lá na categoria de base do São Paulo, que na época chamava-se Dente de Leite, que hoje é o Sub-10, né? E aí eu fui treinar no São Paulo, gostaram de mim, acabei ficando. E aí, enfim, fiquei lá na categoria de base do São Paulo praticamente quase até o profissional.
Então as coisas foram acontecendo para mim, né? Eu sempre tive o sonho, sempre fui atrás desse sonho, né? Mas as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu sempre me dediquei, sempre busquei isso, né? Então o esporte, o futebol, ele entrou desde cedo na minha vida e por conta da dedicação, né? E sorte, vamos Hum, falar assim um pouquinho, né? Porque afinal de contas foi o único ano em que essa escolinha jogou nesse interclube desse clube que eu era sócio. E eu estava lá naquele dia, naquela hora, naquele momento eu vim, performou naquele dia? performei, exatamente. Você precisa estar preparado É, para as oportunidades, né? E eu hum, queria muito, então me dediquei ali naquele campeonato, fui bem, e aí fiz carreira no é. futebol. Que como diz o ditado, o cavalo selado não passa duas vezes, tem que estar preparado para É, montá-lo. E ao longo da sua trajetória, São Paulo, Portuguesa, Avaí, Juventus, entre outros, quais foram os momentos decisivos ali que você fala, nossa, esses foram os momentos chaves que moldaram não só a sua carreira, mas também seu caráter do que você é hoje? Renato, eu acho que o momento chave da minha vida foi quando eu estava no juvenil, estava na transição do infantil para o juvenil, que no caso é do sub-15 para o sub-17, que realmente é a mudança de mentalidade, que você passa a sonhar que você pode ser um jogador, a de fato você viver uma realidade que dá para ser jogador, né? Porque o sub-17 você já está ali na boca ali do sub-20 profissional. Você já está sendo visto pelo time profissional, pela comissão técnica do profissional. Então ali eu vi, eu falei assim, opa, eu acho que dá para eu ser profissional disso aqui, né? Eu tive uma convocação para a seleção brasileira nesse período, sub-17, então isso aflorou mais ainda minha ideia de me tornar profissional, porque até então, assim, você fica meio na dúvida, você leva aquilo ali meio poxa, tô jogando futebol no São Paulo, você tá levando a sério, mas você ainda tem muitas dúvidas, né? Mas no juvenil você já começa a ter mais certeza do que vai ser o seu futuro. Então eu tive esse momento de uma mudança de chave na minha cabeça, de que eu comecei a acreditar mais nisso, e teve um período mais difícil da minha vida, que foi quando eu fiquei sem clube, né? Aí eu tive um pouco de dúvida se eu ia conseguir dar sequência na minha carreira ou não, né? Eu já estava mais velho, mais adulto, e eu fiquei ali um período de uns 4, 5 meses sem clube, tive que sair de na- infelizmente na justiça, aí não consegui me encaixar logo em seguida e tive dúvidas. Mas ali eu percebi que eu precisava correr atrás do meu sonho, que eu não podia deixar tudo que eu tinha vivido até então, me dedicado, desde lá dos meus 9 anos de idade. Então eu acreditei mais uma vez em mim, no meu potencial, na minha força de vontade e fui buscar de novo meu futuro dentro do futebol. Agora chegou um momento reflexivo, não estava nem na pauta, mas acho que algo importante. Você pegou uma fase importante no São Paulo, que era a parte do expressinho, onde se dava muito destaque para os jogadores de base. Até tinha jogos antes da equipe profissional, que tinha o jogo da base, que a torcida já conhecia esses jogadores, já começava a incentivar, pedir para entrar nos jogos grandes. E isso não acontece mais. E eu não entendo porque eles não colocam os times de base fazendo esse jogo, esse pré-jogo para os times profissionais, ou até mesmo o futebol feminino. A gente teve recentemente a final do Corinthians feminino no mesmo dia que a Copa do Brasil. Por que não colocar esse futebol feminino pré-jogo para todo mundo apoiar, se incentivar, conhecer e aumentar a visibilidade, tanto do time de base quanto do time feminino? Por que isso não acontece mais? É uma boa pergunta, Renato, porque hoje os jogos das categorias de base, eles são transmitidos pelas, pelas, pelos canais, Ai, né? Mas são canais pagos, que nem todo mundo tem acesso, né? Então, no estádio ali, que é um lugar mais democrático, né? Que atende a diversos públicos, né? De E, classes e sociais. quem acompanha mesmo? E isso, quem gosta, tal, do torcedor raiz, né? Que Né? vai no estádio. É, eu acho que esses jogos teriam muito mais visibilidade do que esses jogos de televisão, né? Porque, como eu falei, televisão poucos têm acesso a esses canais para assistir aquele garoto. E outra, é tão legal, né? Você pegar, ir num estádio para ver seu time principal, mas antes ter
uma preliminar, Uhum. né? A antiga preliminar que a gente chamava do time expressinho, do time feminino, o próprio do sub-15, Uhum. sub-17, porque aí o torcedor fala, ele vê ao vivo Uhum. aquele jogador, né? E o jogador, vamos ver como é que ele reage com torcida, né? Se realmente ele sente a pressão ou não jogando com torcida. Realmente é uma pergunta que eu não sei te dizer por que que acabaram. Talvez por que que acabou esse tipo de jogo. Talvez seja por conta da televisão, né? Porque hoje tudo é comércio, né? Uhum. Então talvez não tenha um jogo antes, porque, enfim, É, eu não sei te pois precisar é. o motivo, Uhum. mas eu imagino que seja algo Uhum. comercial mesmo. Eu estudei gestão esportiva, estudei muito o cenário americano, do beisebol, hóquei, e eles fazem muito esse pré-jogo, né? É quase a pessoa passa, vai almoçar, tem vários eventos, é um momento para a família. E eu não entendo como eles não trazem isso. A gente teve o futebol feminino Corinthians e Palmeiras de manhã no Canindé para 5, 10 mil pessoas e podia ter trazido para dentro de Itaquera, naquele cenário, naquela atmosfera já da Copa do Brasil, que teve com o Cruzeiro. Mas são perguntas que a gente fica aí para os dirigentes de futebol, né? Por que não investir? E falando de transição, que não é um momento fácil, você passou por isso. Como sair dos gramados? Que desafio você encontrou de deixar o futebol de alto rendimento e buscar novos caminhos? Renato, essa é uma pergunta incrível, porque muitos atletas, não vou te dizer nem só do futebol, mas muitos atletas que optam pelo alto rendimento, chega em algum momento da vida, da carreira, que ele precisa se dedicar mais ao esporte que ele faz, mais aos treinamentos, do que aos estudos, né? Isso não justifica parar de estudar, tá? Mas ele acaba dando mais ênfase naquele esporte do qual muitas vezes ele já é profissional, já é remunerado para aquilo. Mas eu acho que meu diferencial hoje, o meu pessoal, foi porque eu sempre estudei, né? Eu sempre gostei de estudar, eu sempre priorizei, enquanto eu consegui, me manter numa escola. Meu pai exigiu isso também de mim, olha, eu vou te apoiar totalmente no que você quer fazer, mas você vai ter que estudar, né? Eu acho que hoje aí já está melhor essa questão, tá? Hoje os atletas, eles já estão mais preocupados, a família, o staff dele, em dar essa condição dele estudar, que sabe que é importante no pós-carreira. Mas antigamente não era tanto, né? Antigamente poucos estudavam mesmo. Então eu acho que hoje o que me faz ter essa condição de poder trabalhar com esporte, de estar inserido no mercado e tal, é porque eu estudei. Depois eu acabei fazendo faculdade de administração, depois eu fiz faculdade de educação física, né, para poder me preparar para o mercado. Então, eu acho que o grande diferencial hoje é se o atleta ele se prepara intelectualmente e academicamente para um pós-carreira, né? Mesmo se ele tentar ser um entrevistador, se ele tentar ser um agente de atleta, não importa o que ele quiser fazer depois, ele precisa ter estudo, conhecimento para aquilo. Então, espero que cada vez mais os atletas, tanto da natação, do tênis de mesa, do futebol, do basquete, estudem. Isso é uma cultura, inclusive, uma cultura americana, né? Os jogadores saem da universidade para o profissional, né? Pouquíssimos, eu acho que nem sei se existe algum que não fez universidade. Os drafts são feitos na universidade. Então, isso dá uma condição do atleta ter um pós-carreira muito mais tranquilo, né? Porque a carreira de atleta é curta, né? Isso se ele não tiver uma lesão no meio do caminho, que encurta mais ainda. Então, é isso. Eu acho que estudar. Não tem outro segredo. Eu que também vivi o alto rendimento, eu percebo que o atleta começa a se preocupar na hora de parar 1 ou 2 anos antes de parar. Ele não faz um processo, um plano de carreira para quando ele vai parar. E da sua geração, você viu que os profissionais tiveram dificuldade de reinventar? O que você considera chave ali para ele ter uma carreira consistente depois dessa parada? Olha, eu tenho amigos que estão super bem, porque tiveram essa consciência de se preparar bem antes do que os 2 anos finais, né? Até porque às vezes o término da carreira ela é inesperada, né? Assim, às vezes você planeja jogar mais cinco anos, mas aí as coisas não vão acontecendo, de repente você se vê sem mercado e é obrigado a parar,
né? E, e eu tenho amigos que se prepararam para esse momento, muito tempo antes, até estudando, fazendo curso, conseguindo saber a parte financeira, saber o que fazer, né, com o que ganhou, pé de meia, porque isso também te dá uma condição de você fazer outros planos para sua vida quando você está estável financeiramente. Mas eu tenho outros que realmente estão com bastante dificuldade. Que eu vou te falar que da minha geração, a grande maioria. E hoje o futebol ele está remunerando melhor do que na minha época, né? Inclusive em clubes menores, né? Tá tendo mais investimento. Então hoje os atletas ganham melhor do que ganhavam na minha época. É, em clubes menores também, né? Então isso dá uma condição, se o cara tiver um pouquinho mais de cabeça, ele conseguir fazer ali sua vidinha financeira. E hoje também, como eu falei, eles estão mais conscientes desse pós-carreira, né? Em se preparar, fazer um curso aqui, um curso ali. Mas ainda assim eu vejo a grande maioria com dificuldade nesse término nessa transição. Transição. E aí, se pensar num ponto-chave, é como eu disse, acho que o ponto-chave é você saber que um dia essa carreira vai acabar, seja com 30, com 35 ou com 40, isso vai acabar. E o que que você vai fazer Hum, depois? Até porque hum, se você ganhou algum dinheiro, e se você não hum. souber, esse dinheiro vai acabar, né? E eu acho que também até numa questão de produzir para a vida, né? Acho que um ser humano que para de produzir, que produziu desde sempre, né? Trabalhou, treinou ali, parar com 35, 40 anos e não fazer mais nada da vida, eu acho que até a É, cabeça do cara fica meio hum, pirada. Então, até para você ter uma produtividade pro resto da hum, vida, né? De ter um trabalho, de ter uma ocupação, sem falar na questão hum. financeira, psicológica, no caso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a pessoa ter a consciência de que essa carreira vai acabar um dia. É. Então, vamos se preparar, Eu né? acho que pode também o network que você faz durante a sua carreira, ter um network que lá na frente vai te auxiliar, que às vezes você arruma algumas intrigas ou tem aquela imagem meio ruim e depois esse network não vai te auxiliar. Você tá dentro daquele esporte de alto rendimento e você tem várias áreas que você pode ir. Então já fazendo os networks importantes. E você tem alguma história marcante aí, um desafio, uma superação, uma mudança de rota que você acredita que todo jovem atleta deveria conhecer? Renato, tem uma muito boa de um amigo que eu joguei com ele na Portuguesa, que ele tinha tudo para não ser jogador de futebol. A carreira dele foi bem difícil durante a base. Ele foi mandado embora do Corinthians, daí ele foi para a Portuguesa, foi quando eu joguei com ele. Na Portuguesa, por diversas vezes, ele tava um comentário de que ele ia ser mandado embora. Já vou falar o nome dele. Pensaram em colocá-lo de zagueiro para ver se ele conseguia render e ficava no time, porque ele era forte. Ricardo Oliveira, o atacante. Seleção brasileira, Milan, Betis, uma carreira incrível, um baita jogador. Esse cara, uma simplicidade, uma humildade, uma determinação fora do comum. Ele, a gente foi para uma viagem, uma excursão para Espanha para fazer uma pré-temporada lá. E jogamos contra os clubes grandes, né? Muitas vezes time B do Real Madrid, time B do Barcelona. E ele acabou indo como uma última oportunidade para ele nesse torneio. E lá o treinador falou: Cara, eu vou dar uma chance para esse cara nesse torneio. É um torneio curto, de 15 dias. E a gente jogou contra os melhores clubes do mundo. Esse cara, eu acho que o Ricardo, acho que ele pegou aquele torneio como é isso que eu preciso, é isso aqui é a minha vida. É aqui que eu vou, vai ser determinante. Eu nunca vi um cara jogar como ele jogou naquele torneio. Jogou pra caramba. Jogou muito, fez gol de cobertura no Barcelona. Foi o melhor jogador do torneio. Foi eleito o melhor jogador do torneio. Ganhou o troféu. Nesse torneio, se eu não me engano, foi o Feyenoord da Holanda. Fez uma proposta por ele. Ele estava para ser mandado embora da Portuguesa. Ele voltou desse torneio como titular do time profissional da Portuguesa. E aí ele foi
pro jogo contra o Sport no final de semana seguinte de que a gente voltou dessa viagem, ele foi pro jogo contra o Sport como titular. Já tinham feito um contrato com ele legal na Portuguesa, ganhando um pouquinho mais. 1-0 para a Portuguesa, o gol dele. Aí ele virou Ricardo Oliveira. Seleção brasileira pela Portuguesa, jogando na Portuguesa. Então, assim, são exemplos de vida, de determinação, de resiliência que eu passo para todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar. O quanto você precisa acreditar em você e estar preparado para a oportunidade, né? Porque não basta você ter talento, se dedicar. A oportunidade, ela não avisa, ela vem. Você tem que estar preparado para aquilo ali. E o quanto você acha que essa história que você contou é muita parte mental. Ele tá lá, praticamente sendo mandado embora, ele ter a resiliência, ele conseguir performar mesmo sabendo que acabando aquele torneio ele não vai mais jogar na Portuguesa. O quanto você acha na hora ali do jogo, da competição, o quanto é mental e o quanto é treino tático ali, técnica? Olha, eu vou te falar que ali pensa que 50-50, viu? 50% um, 50% o outro. Porque se ele não tivesse esse lado mental muito sólido dentro dele, que aí eu vou te falar, ele teve uma preparação psicológica? Talvez não. Mas isso é dele. Essa força de vontade é pessoal. Tem gente que desiste porque não consegue terminar um cubo mágico. Se frustra que não está conseguindo e para. Tem gente que só vai parar a hora que ela colocar todas as cores no mesmo lugar. E eu acho que isso era dele, né? Tanto que eu conheço jogadores que desistiram também, né? Tem essa história bonita pra caramba, Hum. mas tem histórias que o cara era talentosíssimo, mas não queria passar dificuldade e desistiu, né? Então eu acho que é isso. E aí vem o que eu falei. Ele sempre se manteve bem fisicamente, tecnicamente, sempre treinou, porque ele sabia, ele acreditava nele, sabia a oportunidade vai aparecer pra mim, como apareceu nesse torneio. E esse torneio, cara, as coisas aconteceram de uma maneira tão legal pra ele, né? Fez cada golaço. Então, assim, é isso. Ele teve, eu acho que 50%, vamos falar assim, dessa força psicológica, mental, e 50% de preparação mesmo, de técnica física, para quando chegar a oportunidade eu vou performar. E de todo mundo que você conviveu aí, qual foi a parte mental? Você fala, nossa, esse cara foi muito forte mentalmente e conseguiu dar resultado. Você fala nomes, Ou histórias. histórias. E eu acho que dessas que eu contei aqui, existem outras, Júlio Batista também. Júlio Batista era um cara que também não era um cara muito que acreditava muito na base, e ele acreditou muito nele, foi o que foi. Mas eu acho que aquela história do Avaí, do Hum. garoto da base, que mal treinava, que sempre estava de canto, essa história me marcou muito, porque o Ricardo, ele já tinha mais experiência, já era mais velho, né? Já tinha rodado o Corinthians. O Kaká também, é, ele era preterido, mas ele tinha ainda um lance, do tipo, ele é talentoso, uma hora ele vai crescer e vai jogar. Mas esse garoto do Avaí, ele ainda estava no Avaí, que não era um clube de expressão, assim, na época, né? Tava jogando Série B e o Catarinense. Então, assim, não tinha tanta visibilidade nacional, né? Mas ele acreditou nele, Hum. cara. Ele falou assim: a hora que eu entrar, eu vou render e eu vou virar o jogador que eu sonho em ser. Jogar onde eu quero. E deu certo. E você que ficou curioso dessa história do Avaí, essa foi uma outra entrevista que eu fiz com o Thiago. Vou deixar o card aqui no final. Confere lá que vale a pena conhecer essa história do jogador do Avaí que chegou a jogar na Bélgica. E pra gente finalizar, Thiagão, se a gente falar qual foi o grande nome, você jogou com vários grandes nomes, Adriano, Ronaldinho, Kaká. Quem você fala, esse era o cara que é o melhor que eu joguei? Ah, É difícil, hein? difícil. Mas que eu joguei junto, o Kaká, sem dúvida, né? Mas tem um cara que eu falo, gente, esse cara podia ter sido. Ele foi, mas ele podia ter sido mais ainda, que era o Adriano. O Adriano. Se não é o Ronaldo fenômeno, seria o Adriano fenômeno. Monstro, monstro. E um ser humano incrível também. Eu conheci o Adriano na base, né? Quando a gente ainda era jogador de base, ele jogava no Flamengo na base. E ele já era incrível, né? Um talento, uma força física. Não vou nem citar Ronaldinho Gaúcho, esses caras, porque
eles são de outro planeta. Mas o Adriano, para mim, era um cara que podia fácil, fácil, estar ali na mesma prateleira do Ronaldo Fenômeno. E pra gente terminar, qual que são suas redes sociais? Quais são seus projetos? O que que você faz hoje, Thiagão? Então, hoje eu tô no esporte, hoje eu tô mais voltado ao ensinamento do tênis, tênis de quadra, que é uma paixão que eu tenho, sempre tive, como preparador físico também. Então, quem quiser me seguir no perfil profissional é Barcelos Tênis, com dois N's. Pode também me seguir no perfil pessoal, que tem um pouquinho da minha história, da minha vida, que é thiago.barcelos82, que vocês vão conhecer um pouquinho da minha vida, da minha história. E hoje eu tô, como eu te falei, eu tô trabalhando no esporte, na formação de pessoas, de seres humanos, com valores, princípios que o esporte sempre me ensinou. Então, agradecer muito sua presença, já agradecer você aí do outro lado e, claro, aos nossos patrocinadores, a Flote, materiais de natação, a Sobrasa, que auxilia na prevenção aquática, plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar aí na sua casa, o aplicativo da Swim Track que te auxilia no monitoramento, tenha todos os dados na palma da mão do seu aluno, a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, e a WL Salvamento Aquático, levando profissionais capacitados e treinados para condomínios, clubes, academias. Só entrar em contato no 11 982 715497. Agradecer a todos. Para quem ficou até o final, essa entrevista fez sentido, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal para dar mais apoio, trazer mais patrocinadores, ou você quer ser o apoiador, com apenas R$ 7,99 já ali no Instagram ou no YouTube você consegue apoiar e auxiliar esse canal. Então, muito obrigado a você. Agradecer ao ano aí que você compareceu com a gente de 2025 ao ano de 2026. Foram mais de 400 entrevistas até hoje, que venham outras mais 400. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.